galera, mais um mini vídeo da nossa aula de número 5. Hoje o tema é Renascimento, vou falar um pouquinho do Barroco depois num outro vídeo, né? Eu dividi essa aula em duas partes porque fica muita coisa para falar num vídeo curtinho como esse, né? Bom, a aula passada eu falei um pouco sobre arte na Idade Média, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa renascença cultural que vai acontecer na Europa, né? Lembrando que eu estou falando de uma arte ocidental. Me baseei também neste livro aqui que se chama A História do Corpo, do Alain Corbin, né? Que vai da Renascença às Luzes, então fica aí a dica para quem quiser se aprofundar no tema. Na verdade é uma coleção do Corbin, ele tem 3 volumes, né? E esse é o volume que eu também utilizei para poder falar um pouquinho desse período aí, que é a Renascença. Bom, a gente viu na aula passada de número 4 que a arte da Idade Média ela não estava preocupada com uma fidelidade realista, né? Ela estava muito mais preocupada em falar de uma narrativa, né? Uma narrativa religiosa. E o Renascimento, o que vai acontecer? Aí nesse fim de Baixa Idade Média, a gente já vai ter alguns precursores aí, como o Giotto, que vai estar falando um pouco, né, em diálogo aí com novas formas de representação aí nas artes plásticas, né, na pintura principalmente. O Renascimento, então, ele vai ocorrer aí. O que significa a palavra renascença? Renascimento, né, se refere ao ressurgimento da cultura greco-latina, e esse renascimento ele vai se dar primeiramente ali em Florença, no norte ali da Itália, porque os artistas e os estudiosos aí desse período eles vão ter a consciência de que Roma, o antigo Império Romano, foi o ápice aí de grandes conquistas e grandes feitos aí tanto no campo político quanto no campo artístico, né? Então a ideia é fazer um ressurgimento aí dessa cultura greco-latina. Então a gente vai ter aí os primeiros expoentes, como eu falei, o Giotto. Na arquitetura a gente vai ter o Brunelleschi, né, que vai buscar aí uma arte clássica com novos modos de representação e harmonia, né? Buscando aí também elementos de uma arte gótica, mas aí colocando a harmonia aí em primeiro plano, né? A ideia é fazer com que essas novas obras arquitetônicas elas tenham esses novos contornos, esses novos modos aí de representação e lembrando que as artes nesse período, vou falar pontos chaves aqui, né? Elas vão ser financiadas por uma burguesia, um mecenato, né? Lembrando por que um burguês ele vai se importar em financiar as artes, porque é uma forma também dele se colocar para a posteridade, né? Como um grande financiador e colocar ali o seu nome nessas obras desses artistas que vão estar aí oferecendo os seus trabalhos. Lembrando que nesse período os artistas eles vão ter um pouco mais de autonomia em relação à produção de suas obras, né? Então, enquanto que nas artes da antiguidade elas eram regras canônicas muito estritas, os artistas desse período eles vão ter um pouco mais de liberdade. Outra coisa que eu aponto aí para vocês é que os artistas eles começam a assinar suas obras de arte. Isso não existia antes, né? Eles vão ser financiados, eles vão começar a assinar suas obras de arte e vão produzir aí. Como é que funciona isso, né? E voltando um pouquinho aí no período histórico. Lembrando que aí na Baixa Idade Média as cidades começam a se expandir, né? Tem o crescimento do comércio, a gente vai ter os descobrimentos, né? E vai ter aí a ascensão dessa burguesia econômica, né? Que vai financiar esses trabalhos, né? Por encomenda, muitos deles por encomendas. Os artistas eles vão aprender com seus mestres, né, nas corporações, lembrando que essas corporações elas têm grande influência política também, né, nas cidades. Então assim a ideia dessas corporações é deixar a sua marca ali também na cidade, né? Sua marca estética, né? Nas fachadas das igrejas, nos afrescos, né? Dessas igrejas que esses artistas eles vão produzir. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele vai, que é um dos grandes expoentes aí da alta renascença, ele vai se alocar aí com um mestre, né? Que é o Venóquio,
E esse mestre, ele era o grande cara da época, e o Da Vinci vai aprender muitas coisas com ele, então a gente vai ser o aprendiz dele. Então, os aprendizes vão aprender com seus mestres, começa aos pouquinhos, preparando tintas, né, pigmentos, lembrando que nesse período a gente não tem tinta pronta, vai no mercado e compra tinta, não. As tintas eram feitas a partir de pigmentos naturais, então ia lá nas folhas, macerava, e quem fazia esse trabalho eram os aprendizes, né? E os aprendizes, eles começam fazendo essas tintas, depois, conforme eles vão adquirindo conhecimento, o mestre deixa ele pintar um fundo, ou então o mestre ele pinta uma obra e deixa ela incompleta e fala, olha, pinta aí as vestimentas, pinta isso, e conforme o aprendiz ele vai adquirindo maior autonomia aí em relação ao fazer artístico, ele vai se emancipando aí desse mestre e vai também criando o seu fazer artístico, né? Então, esse é um ponto importante para que vocês saibam que, por exemplo, se o conhecimento antes ele estava restrito ali a uma arte monástica, né? Eu falei um pouquinho lá da arte medieval e volto aqui que, por exemplo, os livros eles eram copiados por monges, então tinha os monges copistas e tinham as pessoas que ilustravam esses livros que estavam ali ligados à igreja. O grande boom aí do Renascimento também vai ser a questão da invenção da imprensa com Gutenberg, que também vai difundir os conhecimentos aí, né, tanto escritos da ciência, e é irônico falar, inclusive, de Renascimento nesse período atual que a gente está vivendo, em que a gente tem visto aí o surgimento de pessoas terraplanistas, né? E é justamente nesse período aí do Renascimento em que a gente vai ter uma oposição a esse pensamento da igreja, né? Que dizia a respeito do heliocentrismo, que era o Sol que girava em torno da Terra, né? E não o contrário, a Terra que gira em torno do Sol. Então a gente vai ter aí expoentes como o Galileu Galilei, que vai morrer, né? E a gente vai ter aí figuras se opondo a esse pensamento da igreja e apostando na ciência e na experiência, né? Então as obras de arte elas também vão refletir essa questão da experiência. Então quando a gente observar obras de arte desse período renascentista, estou olhando aqui a minha colinha também, né? Então olha só, vocês têm que prestar atenção em algumas coisas. O Leonardo da Vinci ele não vai tirar um corpo apenas da memória, do imaginário dele, ou então vai querer só narrar uma cena. Claro que tem muitas obras de arte do Renascimento que vão narrar cenas bíblicas, mas esses artistas desse período, eles vão apostar muito na experiência. Por que eu falei aqui do Alain Courbet? Porque vai ocorrer o estudo anatômico desses corpos, né? Então você vai ver, uma das características desse período é a carnação. Então o Jesus Cristo, ele não vai ser mais aquele Jesus Cristo chapado. Eu até brinquei na última aula falando que ele não tinha muito a ver com a realidade, as proporções. O Jesus Cristo, ele vai ser um homem, vai ser carnado, vai ser ali instituído uma carnação mesmo para ele, né? Então ele vai ser real, ele vai ser o homem do humanismo, né? Então vai ser uma arte antropocêntrica, ela não vai ser uma arte da ideia, ela vai ser uma arte baseada ali na realidade, né? Então o que a gente vai perceber aí nesse período? Então vão ter estudos de perspectiva, da geometria, da matemática, da razão. A arte renascentista ela é uma arte muito harmônica, ela vai buscar harmonia, né? Então a simetria. Então se vocês perceberem em quadros, a simetria, a harmonia, a perspectiva, né? Estudos da física vão estar bombando aí nesse momento em que esses artistas eles vão fazer com que essa obra ela se torne o mais real possível. Ah, professora, mas o Renascimento ele é igual para todo mundo na Europa? Não. A gente vai ter renascimentos, né? Então, eu estou falando desse renascimento aqui, primeiramente na Itália, mas é óbvio que ainda tem artistas ainda presos a esse conceito medieval, mas que eles já demonstram nas suas obras, né? Como o Giotto, por exemplo, estudos, técnicas. Então, por exemplo, a arte ela pode até ter algumas características ainda do período medieval, mas aí vocês vão olhar, reparem nas plicas das dobras, das roupas, por exemplo.
elas não são chapadas. O rosto pode parecer um pouco chapado, não ter movimento na cena, mas a roupa, detalhes da cena vão aparecer aí uma mistura ainda de arte medieval com o novo que o Renascimento traz, né? Então, só voltando aí, características aí dessa arte renascentista. Então, tem toda uma questão da exploração da técnica matemática, a razão, a harmonia, a profundidade. Então, a maioria das telas elas têm um ponto de fuga, né? Tem a questão do escorço, que é você mimetizar uma distância. Então, por exemplo, ele vai desenhar um corpo. Mas como que eu desenho esse corpo na tela de forma que ele pareça... vai ser uma encurtação, né? Então, o corpo ele tem uma proporção, então vão ser estudos aí que vai fazer com que o corpo ele pareça alongado, mas ele não está ali nas proporções, mas ele está, de uma certa forma, representado de maneira real, né? Então, o escorço vai ser esses estudos de perspectiva aí em relação à distância. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, a minha distância aqui em relação à estante aqui atrás, ó, tem o Che Guevara aqui, o Revolução. O artista renascentista, ele faz esse estudo de como que seria, né, esse fundo, essa distância desse fundo, o meu corpo, por exemplo, aqui o meu braço, se eu estendo o meu braço, então aqui, ó, a minha mão, ó, a relação da distância da minha mão em relação ao meu rosto, o escorço, ele vai fazer isso, fazer com que através da pintura, se observe a distância. Você sabe que tem uma distância, que não é só a minha mão chapada aqui na frente, mas que tem um braço aqui entre a minha mão e o meu rosto, né? Não sei se fui clara, depois a gente pode tirar dúvidas aí. Bom, para fechar aí, que o vídeo tá ficando longo pra caramba, que tem muita informação, eu vou mandar aí os roteiros para que vocês possam ler. O fim oficial, alguns dizem, né, o fim aí da Idade Média, nas artes, né, a gente vai ter uma representação muito grande que é com o Botticelli, né? Vocês vão ter aquele quadro lá, o Nascimento da Vênus, e ele traz algo diferente nesse período. Então, assim, se eram cenas bíblicas, nossa, Vênus, uma deusa, como assim, né? Então é algo novo aí nessa representação dele. Embora a Vênus não esteja lá toda harmoniosa, vocês vão perceber que ela tem um pescoço um pouco mais alongado, meio pescoçuda, o braço meio esquisito lá, o braço esquerdo, quando vocês virem aí nas imagens. Mas ela traz toda uma narrativa, né? Então, assim, ela tá lá sentada numa concha, surgindo do mar, sendo impelida lá pelos deuses eólicos que estão assoprando ela, e está sendo recebida com um manto, né? Tá narrando, aí vocês percebam lá também que é uma Vênus toda carnada, né? Então tem todo esse estudo aí anatômico do corpo. Bom, eu aconselho que vocês vejam, tem bastante imagem do Renascimento aí, por aí. O que vocês podem guardar é essa grande influência da ciência mesmo, né, nas obras de arte. Na literatura a gente vai ter grandes expoentes aí, né, que vocês podem e vão estudar aí em literatura. Cito aqui alguns, como Camões, Shakespeare, enfim, toda essa galera aí que tá aí nessa leva aí de escritores que vão narrar os grandes feitos humanos. Então a ideia é narrar o homem, é o homem. Agora é o antropocentrismo que vai ditar aí as escolhas, a experiência. Então o Leonardo da Vinci vai criar técnicas que até então não existiam. O grande quadro dele aí, a Mona Lisa, que todo mundo fala, a mulher enigmática, tem gente que diz que é o autorretrato dele, tem outros que dizem que não. Ele vai criar técnicas como o esfumato, né, que é uma coisa nova. Então, se vocês... É que as reproduções, elas não são tão legais que tem na internet, mas o que é esse esfumato? A Mona Lisa, ela não tem contornos precisos. Então, assim, se vocês olharem para as mãos da Mona Lisa, a boca da Mona Lisa, todo mundo fala, o olhar enigmático da Mona Lisa, para qualquer lugar que você vá, ela tá te olhando, né? Ela não tem um contorno exato nos lábios e nem nos olhos, né? Isso é uma técnica dele. Então, assim, a luz e a sombra, elas estão meio se fundindo, as cores estão fundidas, assim. No quadro da Mona Lisa, vocês vão perceber isso, né? Diferentemente de um Van Eyck, né? O Van Eyck, que é um outro pintor aí dos Países Baixos, né, que tem uma característica diferente, mas vocês conseguem observar contornos mais precisos, né? O Van Eyck, ele é um pintor que ele se dedica muito ao detalhe, né? Então, se vocês
perceberem aquele quadro famoso lá do mercador que está com a sua noiva, eu vou mandar para vocês aí essas imagens, ele é muito detalhista, né? Desde a maçã lá na janela, ao contorno da dobra da roupa, os chinelos no assoalho, né? Então o Van Eyck ele é detalhista, ele é um pintor de interiores, ele faz arte por encomenda, assim como a maioria deles fazem pinturas por encomenda, né? E isso vai fazer com que esses artistas eles se tornem aí os grandes, vamos dizer assim, os famosinhos de sua época. Então, se hoje a gente tem os youtubers, a galera que faz arte aí pelos meios digitais, esses caras eles começam a assinar os quadros, né? E isso implica que começa-se aí um primórdio aí de um direito autoral, né, pelas obras de arte. Então, antes o artista ele não assinava a sua obra de arte. Bom, não se esqueçam disso. Depois vou falar um pouco mais sobre o barroco. Se o Renascimento ele vai buscar harmonia nos seus quadros, o equilíbrio, né? Busca e retoma esse movimento aí greco-latino, né, que tinha no mundo das artes. O barroco vai ser uma arte da tensão, né? Então, quando a gente observar, e vou fazer um videozinho aqui falando sobre o barroco vai ser essa arte que vai buscar a tensão, não vai ser mais a harmonia, né? Estou falando aqui da arte europeia, obviamente. Tem muita coisa sobre Renascimento que vocês podem ler, o livro do Gombrich que eu indiquei. Se alguém tiver dificuldade para abrir, que algumas pessoas me disseram que não estão conseguindo abrir pelo Drive, me manda um e-mail que eu disponibilizo o PDF, ele está completinho, tá? É uma indicação boa. Do Alain Courban, não sei se tem PDF, mas tem muita coisa dele de estudos de anatomia e de artigos de pessoas que escreveram sobre esse trabalho aí do Courban. Lembrar essa questão muito forte mesmo da ciência, da presença da ciência, do humanismo, e lembrando que em tempos tão difíceis como agora, né, dessa negação da ciência, o quanto esse período ele foi importante também para se questionar determinados valores e progredir aí para caminhos que a gente acreditava que seria a humanidade estava em busca aí de um progresso, o progresso não foi tão bem assim, tão legal, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, leiam sobre o Renascimento e qualquer dúvida estou por aqui. Um beijão.